Boa noite. Estou entrando aqui agora. Já vou fazer a apresentação do meu convidado de hoje para a gente começar. Vocês viram que bonitinho isso aqui? Aqui, ó, sou eu. Olha o rabinho do cabelo aqui, ó. Olha que bacana. Aqui, ó. Tá achando o quê? Boa noite, Instagram. Que alegria tê-los aqui. Muito bem. Isabela, Margarete, Heraldo, tá por aqui. Deixa eu dar um oi. A Rafaela, a Marli, Valdemir, maravilha, Irene, todo mundo aqui entrando e logo mais vai ter mais gente entrando. Vou deixar o convite para vocês então. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica aí, convida a sua rede para participar. Tenho certeza que vai ser um papo interessantíssimo. Falar sobre estilo de vida, falar sobre questões de autoconhecimento. E para isso eu recebo aqui o grande Henrique Pistilli. Vamos lá, trazer aqui um pouquinho do peixe, como ele é conhecido, né? Ele surfa a onda da vida, criou a Imua Noronha e desenvolveu o método Peixe e Cia Coach. É atleta internacional de body surf, administrador, facilitador, mediador e life coach há 20 anos. Com formação diversificada em antroposofia, fenomenologia e ciências modernas da natureza, é consultor sênior em desenvolvimento de pessoas, propósito, cultura organizacional, liderança e autogestão. É atleta do canal Off, para quem conhece aí, né? E apresentou a série de TV O Homem Peixe. Ele também escreveu o prefácio, um dos prefácios de Através do Norte. Vou chamar aqui então Pistilli para entrar e se conectar. Bem. Vamos ver se vai dar certo. A conexão tem que dar certo. Alô, alô. E aí, tudo bem? Tudo bem? Muito bom revê-lo. Eu ainda não estou te vendo. Alô, alô. Tá me vendo agora? Ainda não, está carregando sua imagem, Ai, meu mas ainda não entrou. entrando. Estou te escutando, mas não estou te vendo. E agora? Então, mas eu já queria dizer que a sua introdução foi incrível, viu? Adorei seu bonequinho. Você gostou dele? Olha que bonitinho. Nossa, Eu achei que ele cara. ficou um pouquinho bochechudinho, mas agora sim, agora estou te vendo. Mas olha lá, ele tem um cabelinho aqui, ó. Olha lá. Ele está segurando o Através do Norte. Ele está lendo. Ele é um leitor. Massa. Eu quero botar um desses lá na minha cama para eu ler mais. Maravilha. Acho que Vou agora lembrar só vou precisar de um retorno da galera para ver se estão escutando você, porque eu mas acho que tá, a conexão tá meio. tô aparecendo? Você tá aparecendo, a sua imagem tá um pouco congelada. Sabe o que eu ia pedir para você? Você tem um foninho de ouvido aí? Tenho. Vamos ver se você colocando facilita. Aí o pessoal, aí você vai falando aí, Pistilli, para a gente ver se tá ok o retorno para o pessoal. Aí quem está nos assistindo, por gentileza, dá um ok, fala, ó, estamos escutando, não estamos escutando. Alô, alô. Câmbio, retorno. Gustavo Bom na Fé. Meu amigo. Muita honra de estar aqui contigo. Vamos ver se melhora com Hum, o fone de ouvido. põe o foninho aí. Ó, Ah, falaram que a imagem e o som seu tá ótimo. Então, talvez seja, o problema seja Gustavo Bonafé aqui. é... Mas vamos tocar. Tá, agora você vai ter que cantar pra mim, cara. Ó, Jamé. tá? Tá bem aí. Maravilha.
Então tá Melhorou? bom. Eu acho que melhorou. Vamos tocar o barco. Qualquer coisa o pessoal Simbora. fala aí, mas acho que tá tudo ótimo. Vou ficar meio na mão aqui, freestyle, então. Vamos lá. Beleza. Obrigado pela disponibilidade aí em trocar esse papo. É a primeira live, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que eu comentei com você recentemente. Eu quero ser um escritor bastante próximo dos leitores. Então, eu quero que a experiência do leitor transcenda o livro através do norte. Então, a ideia é fazer uma série de lives, vai ter workshop online, vai ter podcast, inclusive já tem um podcast que a gente fez juntos, né? E a ideia então é trazer outros elementos para essa vivência do leitor. E aí você está sendo o primeiro para participar de uma live aqui no Instagram, te agradeço demais. Muita honra. E para quem não sabe, né, eu e o Pistilha a gente trabalhou junto há um bom tempo, né, Piche? Eu não lembro quantos anos, mas uns 8 anos atrás, É, por aí, uns 8, 9 anos atrás, né? exatamente. A gente trabalhou junto dentro da área de desenvolvimento humano, acabamos seguindo rumos diferentes, mas conectados sempre na mesma vibração em termos de conteúdo, de propósito, né? De buscas assim por esse norte, né? Que a gente está falando. Então, o Piste, queria que você livremente falasse um pouquinho, né? Como que é a sua vida, né? Quais são as principais atividades que você faz, se apresentar, além de ser um atleta de body surf. Body surf, para quem não sabe, é o jacaré nível hard, é o jacaré profissional. Então, queria que você contasse um pouquinho aí da sua Tá, jornada também, livremente, né? livremente. Você pretende fazer mais alguma pergunta, não? Ah, é bom, né? É Tá, bom, mas pode ir fazendo que eu vou fazer a partir das suas questões aí. tá. Qualquer coisa você me interrompa, viu? Por favor. Fique à Beleza. vontade. É muito legal você fazer essa pergunta, né? Quando já estava pensando nisso, sobre estilo de vida, como é algo vivo, em movimento, né? E é sempre um desafio, e é sempre o lugar que você está e uma meta de estar construindo algo novo, né? Na rotina ou através, ou mesmo ter uma rotina. E de acordo com esse movimento dos fluxos também de trabalho, de estudo, de viagem, como você vai moldando, né? E tem ciclos e fases e tal. Então, eu tive muitos ciclos e muitas fases em termos de estilo de vida. E assim como você traz alguns princípios assim, né? Talvez o que eu possa falar e você sabe disso, né? Um valor que sempre me ajudou muito é que compreender esse fluxo do dinheiro e da abundância como experiência, né, e tempo de vida. Então, e essa ideia na prática, quando eu pensava assim, lá no início da consultoria, né, já com 20 e poucos anos, era quanto menor meu custo fixo mensal, maior minha liberdade. E isso me ajudou muito. Foi tipo um norteador, né, um norte para escolhas, decisões, sempre em busca de viver as paixões, de aprofundar os talentos. E é muito legal, né, de ver no teu livro quando você traz imagens sobre talentos e paixões, de como você chegou a acreditar e depois com a experiência como é. Eu também estou passando por processos muito parecidos nesse sentido, de como tudo é vivo e tudo é um aprendizado, né? Mas trazendo bem para a prática na tua pergunta, antes da quarentena, talvez nos últimos 15 anos, eu vivi uma realidade onde eu ficava no máximo de 1 a 3 semanas no mesmo lugar e depois viajava para outro, num ciclo, durante alguns anos, principalmente Floripa, São Paulo, um pouco do Rio, né, casa dos meus pais, família, e Noronha, né? Então, e tendo
papéis e projetos e responsabilidades, né? E um fluxo, às vezes, mais para lá, mais para cá e tal. Até que não teve um movimento que, eu sempre fiz terapia, né? Isso tem muitos anos, mas a terapeuta perguntou, e quando você volta para casa, você volta para onde? Isso tem uns 10 anos, né? E aí eu senti e eu falei, caramba, o lugar que eu mais... Onde eu sou, né? O lugar que mais onde eu sou é em Noronha. Então, aqui me abastecia sempre esse lugar de casa. E só que ficando, isso me esforçando muito para ficar mais entre 6, 7, 8 meses aqui. E hoje em dia o que mudou é que eu não quero, para sair daqui agora vai ser difícil. Mas talvez, e aí olhando do que eu estava falando do valor, né? Daquele valor de quanto menor o custo fixo mensal, maior a liberdade. Antes, né, naquele processo, o que sustentava, né, já estou usando o verbo sustentava, que a quarentena mudou muita coisa, o que sustentava esse ir e vir é como o consultor que apoia o atleta. Então, meus dias de trabalho em São Paulo, pela minha experiência, né, e jornada em empresas, sustentava a vida do atleta e a vida de desenvolver uma nova profissão, que é o Sea Coach, que é em Moa Noronha, na Escola do Mar da Natureza da Vida, aqui em Noronha. Bem devagarzinho, sem pressão. E aí, meus 42 anos, então, trouxe essa pergunta agora de falar, caramba, eu preciso morar em um lugar só, me relacionar mais com as pessoas que eu amo, e o grupo se fortaleceu com a maturidade do tempo, que esse é o tempo certo que aconteceu. Então, o que muda do meu estilo de vida, eu sinto que, em essência, muitas coisas permanecem. Então, a busca pelo novo, essa coisa do brincado, criança, de estudar, de se maravilhar, o se perder também sendo no se maravilhar, de poder esvaziar tudo e estar ali no meio do mar e voltar e ter insights, né? Então, e aí indo bem para a prática, então imagina que antes de quarentena, meu ritmo estava nessa linha, e quando eu ficava 1 ou 2 meses era no Havaí, quando não tinha consultoria, dezembro, janeiro, né? E lá que eu fui desenvolvendo, fiz 12 temporadas, mas morando numa van, com baixo custo, e também eu gostava, era tipo um camping na van, já era a moradia, o transporte, eu fiz isso 11 vezes, de 1 a 2 meses cada vez. E aí, olhando, né, de novo, esse fluxo financeiro nunca foi contínuo, abundante, né? Tem ciclos e fases também, e isso te traz muito essa pergunta do que é essencial agora, qual é a experiência que você precisa ter agora para viver o seu próximo passo, e isso molda o estilo de vida também, né? Então, por vezes, de estar 1, 2, 3 semanas em São Paulo, dando workshop em hotel o dia inteiro, trabalhando um pouco à noite, muitas vezes me perdendo no treino, às vezes conseguindo. Aí vem Noronha, treina pra caramba, aí começa a dar curso na água, intensamente, né? E aí, alguns momentos de fechar a agenda e não fazer nada e tal. Então, eu sinto que se a gente consegue perceber da onde que vem mesmo esse fluxo de energia que gera tempo e que gera dinheiro e que por si só te faz ser feliz naquele momento do tempo parar, o olho brilhar, que você também traz essa qualidade. Cara, eu sinto que ter mais momentos assim e sentir que o que você está fazendo está realmente contribuindo com as pessoas, com uma necessidade do mundo perto de você, de viver bem, fazendo bem, né? Então, isso ajuda muito a você até ressignificar e reconectar. Às vezes a gente fica numa coisa de estilo de vida, quer montar agenda, quer montar uma rotina, quer colocar uma meta e se desconecta do fluxo, né? Então, eu sinto que a disciplina é muito mais como reconhecer e organizar esse fluxo de tempo, dinheiro, relações, atividades, né? Nesse lugar, nesse seu lugar no mundo, que é um lugar móvel, líquido. Perfeito. É isso, tá bom, né? Falei quanto? 7 minutos, olha aí, meu Deus do céu. Não, tá tranquilo. A ideia é o convidado falar, mas eu sou daquele entrevistador que deixa falar, porque Tá é o que bom. tem que vir. Mas é muito, assim, primeiro que deve ser chato você abrir a janela do quarto aí e se deparar com Noronha na frente, né? E aí vocês
percebam, quando eu não estou em Noronha, eu dou um pulinho no Havaí ali e tal. Mas é muito bacana assim ver como você conseguiu construir esse estilo de vida a partir de um propósito maior, né? E hoje você faz do oceano o seu espaço de trabalho, principalmente, né? Sim. E aí eu queria que você trouxesse, assim, além desse. Que tipo de reflexão sobre estilo de vida as pessoas podem experimentar a partir dessa vivência no oceano, a partir dessa vivência da IMUA, né, da Escola do Mar que você criou? Que tipo de coisa tem emergido nos últimos tempos, assim? E lembrando que aqui em Minas não tem mar, então me explique didaticamente como funciona esse processo. Perfeitamente. Então, mas é engraçado isso, né? Que a família da minha mãe é toda mineira, né? Assim, os quatro avós. E, e a paixão pelo mar, eu acho que o povo mais apaixonado pelo mar é o mineiro, sabia? Eu fico. Aqui a gente Eles. sente falta. Então, vocês muito rápido chegam num estado de contemplação, de maravilhamento, de. Sabe? Tudo é colorido, tudo salta os olhos, assim, é muito bonito de ver. É um olhar, né? E eu acho que é isso. O primeiro passo é da onde a gente está olhando, né? De que ponto de vista ou visão de mundo. Então, você pode sentir a brisa do mar, da montanha, sabendo, né, que se você até for olhar, quem for mais científico mesmo, assim, vai olhar o vento que aí bate no mar e vem da onde, por que o vento está mais frio, por que ele está mais quente, da onde ele vem, e aí você vai identificar que tem uma brisa do mar chegando. Então, está tudo conectado, esses fluxos, tanto na água quanto no ar, são os mesmos fluxos e movimentos cíclicos que regem a expansão, pausa, contração, pausa, que é a própria respiração da gente. Esse é um primeiro olhar, de que está tudo conectado e a natureza é uma escola, o mar, a cacimba é um grande mestre, né? O oceano é um grande mestre, basta aprender a olhar. Então, e olhar não só com os olhos ou conversando, mas sim com os 12 sentidos. Desde o tato, ao movimento, o equilíbrio. Até quem está na montanha ouvindo o som do mar e respirando com o mar pode entrar em contato, por exemplo. Né? Quem está na praia e às vezes o mar está muito forte, sente aquele ar, a brisa do mar, já sente uma coisa diferente. Então tem algo mágico, algo que é científico também, que acontece quando a gente entra em contato e interage com esse elemento. E eu sempre fui muito da água, a água me ensinou muito, e eu vim do atleta de polo aquático, e daí eu aprendi o body surf, então é um jeito muito peculiar de se relacionar com a água. Né? Em meia hora, qualquer atleta de polo aquático aprende a surfar sem prancha. A gente chama de aquacidade. E depois, estudando as ciências e estando imerso cada vez mais nesse mundo aqui, as janelas de percepção vão se abrindo. Né? E hoje, hoje somos 8 na IMUA, Escola do Mar, da Natureza e da Vida. E cada um tem um olhar lindo e a gente estuda junto, então um também aprende com o olhar do outro. Às vezes, para tudo que é vivo, quanto mais você olha, mais você aprende. Pode ser o teu próprio corpo, a tua respiração, sentir o que teu corpo está te dizendo de estresse ou de se está faltando água, a cabeça está muito cheia, está respirando curto. Então ele está o tempo inteiro dando sinais. E quando você entra no mar e percebe aquele fluxo e aquele pulso, né, isso vai permeando tuas células, você acessa memórias que estão dentro lá das águas, das células musculares, movimentos corporais. Já tive possibilidade de ver várias lembranças, enfim, tem muita possibilidade. Parece que o oceano é só um monte de água, né? Mas quando você começa a olhar de verdade, das cores, os movimentos, as formas, as estações, o dia, a noite, as luas, e aí você não tem fim. Não tem fim. O Goethe mesmo, né, já dizia que a natureza é um segredo aberto. A gente estuda muito ele. Então, mesmo para quem não sabe nadar, voltar a ser criança, voltar a brincar na beira, né, com areia na orelha, rolando na beira, reaprendendo a respirar, deixando a onda bater, pegando uma pranchinha tipo de natação e pegando um jacarezão na espuma até a beira e fluindo. Então, brincando com uma bola de polo aquático, joga para a onda atrás de volta.
se dá para fazer com uma família. Então é muita possibilidade. Tanto a performance do jacaré que você falou, né, que é mais de alta performance, que é igual um surf mesmo, que você tira o tubo e faz o rolo com guarda-vidas, a gente treina aqui. Então, sabe, para criança, para o idoso, para adolescente, eu sinto que para mim agora, até nessa fase tiozão, né, que eu estou entrando, assumidamente. Tio da Suquita. Não, Suquita não. Estou muito bem. E já passou. Mas nessa fase de realmente você a perceber e apreciar cada movimento que o mar traz para cada fase da vida e poder deixar ele falar e criar essa relação e ajudar as pessoas a estabelecer essa conversa e de levar isso para casa, né? E por mais que não seja o Mar de Noronha, porque é uma joia, assim, né? Que nem um pequeno Havaí, e por isso ele fala tão alto com todo mundo, mesmo quem não tem nenhuma experiência com intenção de ir lá conversar com o mar, sente coisas muito especiais aqui. Mas quando volta para casa, mesmo numa planta em casa, de perceber como ela cresce como uma onda, e aí vai, né? Então é um caminho sem fim de se maravilhar com a natureza. É isso, cara. É isso, assim. Se for para a prática, tem jornada de 4 horas, de 4 dias, né? Já acontece há alguns anos, vários grupos, e a gente, nessa quarentena, visualizou o que cada público, cada pessoa busca, né? E pode experimentar para ampliar sua conexão. Então, a gente está se divertindo, assim, criando cada coisa maravilhosa, experimentando. Está sendo bem gostoso para a gente. Não, muito, muito legal. Eu acho que quando a gente fala de estilo de vida saudável, né? A gente não tem como se dissociar dessa presença, desse contato com a natureza, né? Esse contato apreciativo, né? Nem que seja uma plantinha em casa. Faz todo sentido, assim. Eu aprendi muito com a Carla isso. Minha namorada, de perceber essas nuances, assim, de ver o crescimento de uma plantinha, de celebrar aquilo, né? Na verdade, eu aprendi já desde cedo essa conexão com a natureza, acabei perdendo ela ao longo da minha jornada, e acho que nessa pandemia ficou muito evidente, muito claro a falta que isso fazia, né? Eu gosto muito de correr no mato, fazer as trilhas e tal. E, putz, quando você fica sem, parece que tira um pedacinho seu, né? E aí você me trouxe uma coisa que você falou, né? O oceano não é só água, né? Não é só um monte de água. Só que a gente também é um monte de água, né? Se você for pegar a composição nossa, tem um monte de água. E como isso é reflexo dessa natureza, né? E como que a gente tem percebido isso e espelhado isso a partir dessa visão mais inspiradora. Então, quando a gente fala de estilo de vida saudável, acho que não tem como você não ter o elemento da natureza e do olhar positivo para essa natureza, né? Faz falta, né? Tipo, tira uma qualidade de respirar mesmo, de inspirar, enfim. Muito, muito bom. Inclusive, para quem não conhece, a IMUA tem as experiências, tá agora com as jornadas online, né? Sim. E eu sou um aluno e eu recomendo. Então depois Exemplar. dá uma Vou botar visitada aqui, no ó. perfil do Pistilho, dá uma estrelinha aí, manda uma estrelinha para mim. Vou botar Foi um aqui bom no aluno. site já, que já tá lá. Tem uns podcasts para ouvir, tem as coisas musicais que dá para já experimentar. É só entrar E é lá muito legal. é só clicar na canoa. Tem uma canoinha lá que eu vou botar até a canoinha aqui, ó. Tudo. Olha aí. Show. E o que é legal é porque vocês que estão acompanhando podem ver que tem toda uma filosofia por trás, né? Lá, ó, imuanoronha.com.br. Tem toda uma filosofia por trás. Então, mesmo você não tendo a possibilidade, por exemplo, de estar próximo do mar agora, né, que é o meu caso, por exemplo, mas topei fazer a jornada das 30 luas lá e foi muito bacana. Então, exatamente porque há uma filosofia muito sólida
ali de embasamento para a experiência, né? Que massa. E, e me conta um pouquinho assim, você recebe que tipo de pessoas que vão buscar as experiências que vocês têm criado nos últimos tempos? Até pensando antes de pandemia, né? Mas que tipo, Sim. qual que é o perfil do cliente, vamos colocar assim, que vai atrás dessas experiências com vocês? Então, é muito legal porque era o que você estava falando. A primeira coisa é a reconexão com a natureza. Ponto, né? E aí quando a pessoa, e ela, muitas vezes a gente não entende o porquê que a natureza faz isso com a gente, essa corrida, né, essa respiração. Normalmente quando a gente está no computador, está no celular, a gente tende a respirar curtinho, que é só com a clavícula, né? Que é tipo 10% da capacidade. E a respiração da criança, que é da barriga, tem 60% da capacidade. Até quando a gente dá gargalhada, a gente está exercitando essa respiração vital, né? E, e aí, quando a pessoa está na natureza, ela começa a respirar diferente, começa a sentir diferente. E aí vai para um caminho que tem algumas trilhas. Você tem uma trilha que é da performance, então é essa reconexão, mas porque quer passar a arrebentação que não consegue nadar e passar, então já sabe nadar bem. Tem de quem quer pegar onda sem prancha, de body surf. Tem gente que quer curar algum trauma do mar e quer fazer algum trabalho bem específico, ou no grupo se sente à vontade para trabalhar isso. Tem mesmo uma questão de contemplação, de meditação, que nem os podcasts que você falou de 30 luas, que no Havaí cada dia é uma lua, por isso são 30 luas, cada uma tem um nome. E a gente se inspira muito porque a gente estuda também essas coisas. Então, não é algo assim, vou criar um produto para lançar, porque não, cara, a gente vive as 30 luas, então vamos compartilhar isso. E aqui na ilha é a mesma coisa, né? Então, como é esse viver na ilha? Né? De deixar o tempo da ilha do tipo... o dia passa muito rápido, o dia passa muito devagar e a semana passa rápido. Tem esse dilema aqui. Então, como lidar com essa outra dimensão de tempo? Então, você tem... Mas aí de idades, tem todos os tipos de idade. Os principais cursos desses que tiveram 15 edições, o Waterlife, né? Ele foi numa evolução onde hoje em dia tem 80% de mulheres entre 30 e 45, normalmente do grupo de 16 pessoas, né? Tem 2 homens, 3 no máximo. E o curso de performance, o Kapalua Body Surf Pro, tem guarda-vidas, e aí tem uns 70% de homens e uns 30% de mulheres. Mas tem outras jornadas, alguns tipos de jornada que você tem misturado, ou famílias, ou... Eu acho que o ponto é esse, não é um perfil de um tipo de pessoa, mas essa questão de ir se aproximar ou reaproximar da natureza, interagir, se integrar, respirar, trabalhar medos, performance. Mas é nessa relação com a natureza que a gente descobre a relação com a gente. Muitas vezes aí quando volta, a Uhum. transformação vai ser voltar a dar corridinha, voltar a nadar, parar para respirar 5 minutos, botar uma música qualquer e respirar quando estiver estressado ou acelerado demais. Pode ser desde algo de bem-estar, ou mesmo um divisor de água, de falar, cara, chega desse trabalho, eu vou fazer isso e fui. Então, a coragem de estar no mar e falar, caramba, eu podia morrer aqui, estou bem, estou feliz, estou nadando, estou respirando, pô, eu quero viver. Então, sabe, é um leque aí, acho que Sim, para muitas crises e fases da vida, o mar, assim, tem sido, para mim, principalmente, né, meu maior professor, sem dúvida. show de bola, show. Mandar um abraço pro André aí de São Conrado, acho que é parceiro seu aí, da família FBS, que eu acho que ele comentou, alguma coisa assim, mandou um oi Porra, aí. lógico, família Body É, Surf. Tem que juntar a galera para vir pegar a laje na cacimba aqui em Noronha, hein? Fazer uma barca aí. Tem que sonhar aí, vamos pe- ver, hein? pegar a laje na cacimba. É tipo, pra mim parece alguns colegas na política falando aqui, não entendi nada. É uma onda bem Mandar um grande. abraço pro É um o Tauan crocodilo. mandou muito boa conversa. O Renan mandou um salve aqui também. Alô, A Rafa. Rafaela lá para cima falou que está começando a segunda parte do livro Através do Norte, está gostando bastante da leitura.
muito bom. O Toninho dando. Toninho tá no livro também. Toninho, Ah, que massa ele. sabe? Da lei da reciclagem nos eventos. Tá aí participando. Grande empreendedor da nossa cidade. Muito bacana. O, o Piste, queria que Oi. você comentasse que a gente trouxe esse elemento da reconexão com a natureza, que eu acho que é importantíssimo quando a gente fala de estilo de vida, e você trouxe esse outro ponto que eu acho interessantíssimo, que é quanto menor meu custo fixo, maior a minha liberdade. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, no seguinte sentido: quais foram as principais reflexões, né, que você chegou para tomar essas decisões e o que mais, vamos dizer assim, a decisão, ó, eu vou abandonar isso aqui e isso é muito difícil de abandonar, mas eu vou. Então, assim, uma decisão que doeu bastante nesse sentido material, vamos colocar assim, mas que depois você percebeu que nem era tão grande assim, né? Mas quais foram as decisões mais doídas nesse processo de encarar o custo fixo como quanto menor, maior minha liberdade? Massa. Muito bom. Então, é interessante porque a minha história é meio diferente, né? Então, nunca tive um salário, uma carteira assinada, ou ficar 1, 2, 3 anos e ter para esperar uma promoção. Então, eu nunca tive certinho que no final do mês ia entrar tanto na minha conta. Isso nunca foi uma realidade para mim. E isso muda tudo. E ao mesmo tempo, quando isso eu estava com 20 anos, já ia participar, né, de alguns cursos em São Paulo, comecei a dar uns treinamentos, umas coisas assim, 21, 22, 23, encontrei bons mentores e comecei a ver que ah, indo, até quando eu fui para Floripa, né, eu saí do Rio como eu até essa é uma imagem legal. Eu saí de lá como um jovem visionário que queria mudar o mundo em 7 dias e tentando articular várias ações entre empresas e ONGs e fazendo workshops e tal, papapá. E quando eu cheguei em Floripa, eu me vi assim, caramba, aqui eu sou um consultor de desenvolvimento humano. Eu já estava fazendo a formação, né, da Digo, que são consultores facilitadores. Foi no meio desse caminho, eu falei, caramba, eu consigo entregar algo para uma organização no caminho do propósito do que eu acredito e cobrando por isso. E aí minhas horas de trabalho começaram bem baixinhas, mas ao mesmo tempo eu tive 1, 2 clientes pequenos que eu acertei o tom e falei, caramba, posso... E aí não eram clientes muito grandes em Floripa, mas eu consegui consolidar esse lugar. E chegar depois de um tempo de entender que 3 dias em workshop por mês pagava o meu custo fixo. E o custo fixo em Floripa, se comparar com São Paulo, é muito menor, né? Quando eu saí do Rio, eu tive essa pergunta também, olhando o tempo como o maior valor de vida, né? Então, eu estava comprando vida. Essa acho que é a principal imagem que me vem, sabe, para explicar esse princípio. Porque se eu fosse para São Paulo, do Rio, provavelmente ia ter mais clientes, ia ter mais facilidade de ter reunião, ia trabalhar mais, tarará, mas ia estar longe da praia e uma série de coisas. E meu custo fixo muito alto, sei lá, o aluguel ia ser R$ 3.000 em São Paulo. Em Floripa, eu morava num lugar que era um quartinho, que era uma pousada que tinha sido desativada e o cara alugou. Muito simples, né? Era direitinho, mas muito simples. O apelido era Sem Domínio. Mas era 3 minutos andando do Campeche, era um lugar. Na época eu optei por ter carro em Floripa e a 15 minutos do aeroporto ou da rodoviária do centro. Na época eu ia muito de ônibus para São Paulo, era uma noite. Eu falei, caramba, para eu viver aqui, eu gasto 1/5 do que se eu fosse morar em São Paulo e eu vou trabalhar remoto. Antes disso, no Rio, eu tinha comprado um carrinho velho e eu vendi ele para comprar um notebook, um dos primeiros notebooks. Então, eu tinha meu notebook, internet de escada, e eu falei, cara, da onde eu for, eu vou conseguir trabalhar. Eu preciso atender o cliente em workshop, mas o antes, durante e depois, o primeiro contato, conhecer, é bom que seja presencial e depois tá tudo certo. Eu fui entendendo essa pergunta, quando que tem que estar presencial, quando não tem que estar.
e me disponibilizando, às vezes fazendo ciclo de palestras e associações comerciais em Floripa, em São Paulo em eventos. E as coisas foram começando a fluir. E não chegar nesse lugar, por isso que é o fluxo, né? Então, de chegar assim, não, então eu preciso fechar 20 dias úteis de cliente workshop no mês, porque aí eu vou ter tantos meses sem trabalhar. E era tipo ter tempo para voltar a treinar, e aí juntava dinheiro para ir viajar, mas ir morando na van, porque senão ficava, não, então eu preciso fechar mais clientes para poder ficar em tal hotel, para poder ir em tal jeito, ficar 15 dias. Não, eu queria ficar lá 1, 2 meses, o tempo que eu não tivesse cliente, eu ia estar me aprimorando como atleta no Havaí, né? Já sabendo que o auge do body surf, o atleta tem 45, 50 anos, ele está no auge dele, que é um outro tempo de maturação, né? E tenho meus ídolos e tal, eu acompanho eles e é incrível, né, de ver o que eles podem fazer, o nível de saúde que pode chegar. Então, percebendo essas coisas, falo assim, caramba, o que é essencial para minha vida? Porque eu sou atleta, mas eu fui atleta de polo aquático e deixei o body surf, e quero voltar porque eu amo e comecei a conhecer as ondas lá de fora e ver, né, até que ponto o esporte chega e dessa relação profunda com o oceano. E aí, aos poucos, a consultoria foi molhando o surf, e aí fui para projeto social, fundei durante 7 anos, trabalhei, os jovens me ensinaram muito, né? Isso começou a criar essa realidade de que esse tempo de vida, onde eu estou me divertindo, onde o olho está brilhando, onde eu estou brincando, onde eu estou aprendendo, onde eu estou ensinando na natureza, era o tempo mais valioso. E ao mesmo tempo tá no ambiente corporativo e ouvindo a vanguarda da administração, os desafios, a sustentabilidade, e os nomes e os temas, e acompanhar durante 20 anos desenvolvimento de pessoas e as áreas. Hoje está surgindo, né, gerente de bem-estar, né? E a aceleração do mundo está cada vez maior, e como é que prover o bem-estar no ambiente alucinado? Então, de olhar para questões e falar, caramba, né? O que também esse mundo corporativo está me ensinando sobre empreender, sobre ser produtivo, né? Qual é a tua capacidade de entrega, em quanto tempo, com a tua competência, o que você entrega e qual o valor percebido disso. Toda essa dinâmica me ajudou também a me ver nesse processo. E quando eu falo essa frase, quanto menor o custo fixo, maior a liberdade, então tem a ver assim, eu estou vivendo tudo que eu preciso agora. O menor custo fixo não significa o mínimo, né? Ser miserável, deixar de fazer. Se, sei lá, jantar no sushi uma vez por semana é muito importante para você, porque você, cara, e você quer ser um sushi man, ou se você, cara, isso é muito importante, isso está no teu custo mínimo. Só que se tudo vira custo fixo mínimo, aí não é mais, então não é essencial. Então, o que tem que estar ali que vai te dar muito prazer, teu olho brilhar e chegar perto de quem você é? Se é uma aula de música, se é o que é? Se é tempo para surfar, e aí, para ser surfista de verdade, você tem que organizar a tua semana de 1 em 2 semanas, na temporadas de onda, pelo menos, junto com a agenda das luas, das marés e do swell. Então, você sabe que naquelas Sim. manhãs vai ter altas ondas, porque, por exemplo, aqui funciona com maré, né? Então já sabe que para algumas reuniões, o que não der para marcar, você já não marca, você bloqueia. E marca para tarde, tenta ver outro horário, se é uma coisa, né? Tem coisas que não dá para se marcar, mas com o calendário lunar você já sabe a hora da maré enchente, e já pode fazer até para daqui 1 ano, se você quiser. Você tem a agenda das luas. Mais com Uhum. 30 luas havaianas, você sabe a fase da lua cheia, da minguante, da lua nova, como é que é e tal, para os projetos. E realmente eu vi que funciona, é muito louco, porque é ensinado para as crianças no Havaí. Eu falei, nossa, como é que eu nunca percebi? E está conectado com o meu surf também, eu com minha apneia, com meu exercício na água. Então, Tá. porque você perguntou de estilo de vida e dessa frase, né? Desse princípio. Então, ele se desdobra em muitas coisas. E aí, para finalizar, tá? A questão da liberdade, nesse sentido de você... como é que você se sente livre junto de uma equipe, junto de um relacionamento, né, junto de uma responsabilidade. A liberdade não é fazer qualquer coisa que você quiser, a hora que você quiser. Mas é esse fluir onde você consegue organizar e se Perfeito. disciplinar nessas agendas móveis para ter equilíbrio entre todas essas esferas. E muitas vezes os pratos vão cair,
Muitas vezes vai ter uma semana que você não quer sair de casa e quer sumir, e tudo bem, e respeitar esses ciclos também. Tem uma semana que vai estar alucinado a trabalhar pra caramba, e outra semana vai estar muito mais light. E o meu desafio, por exemplo, hoje é como tá nesse fluxo sem demais para um lado e demais para um outro, entendeu? Conseguir manter um pouco mais, mas de vez em quando é bom dar umas, né? Deixar se Sim. guiar e dar uma explosão criativa, é aí que vem o lado artista, vem o lado que cria, né? Da criança mesmo, né? Então, vamos Show. nessa. Fala aí, cara. Ó, não, eu vou falar aqui primeiro um beijão para a família Krutzler, lá de Mogi das Cruzes. E aí a gente teve alguns comentários aqui, ó. A Vamos lá. Rafaela mandou. Tão difícil chegar no que é essencial para nós, gente. Muitas opções nesse mundão. Parabéns por esse compartilhar. E o André mandou assim, Bichili, eu deixei o body surfing e fiquei muito mal fisicamente e espiritualmente. Então ele está voltando para a água agora. Por favor. E o Cláudio Xavier mandou um abração, E desejando aí, sucesso para você, que professor? você merece. Valeu, meu querido. Muito E amor. o que eu ia comentar, né? Eu acho que é interessante a gente te ver o que está por trás dessas reflexões, né? Porque, que nem a Rafaela disse, é muito difícil a gente escolher, né? Mas eu acho que um primeiro ponto é a gente se provocar sempre em achar pontos de ajustes e de melhoria, né? Eu falo que o incômodo que a gente sente às vezes na nossa vida é uma oportunidade. Se eu sinto um incômodo e aquilo ali vem várias vezes batendo na porta, pô, tá chamando atenção. Eu tenho que olhar para aquilo, né? E a mesma coisa essa reflexão com o dinheiro, que eu acho que ela é importantíssima. A todo momento você está olhando, pô, o que verdadeiramente é fundamental, é essencial na minha vida. Nessa pandemia eu tive várias reflexões de coisas que eu gastava dinheiro todo mês e que aí falei, cara, por que eu estava gastando esse dinheiro todo assim? Qual que era o retorno efetivo que eu estava tendo em termos de qualidade de vida, né? Porque no fim a gente está sempre prezando por isso. Então, é um exercício constante, né? De você se provocar a todo momento. E isso não é fácil. Eu tive um episódio recente, Pichi, e você falou aí de algumas crises que acontecem no meio desse caminho, né? Eu tive aquele famoso burnout, que falam, né? Que é quando você, tipo, velho, trava tudo o sistema, você precisa respirar violentamente para conseguir dar um passo na frente e aí ressignificando muita coisa, né? Essas crises são normais. Como que é para você assim esse processo Rapaz, de eu tive quase dois, cara. Só não foi burnout de travar mesmo, porque eu parei tudo e eu não conseguia nem olhar pro celular. E foi num pico, né, onde eu tava. Eu topei um projeto de consultoria, que foi o maior projeto que eu já fiz, né, com a B3, que é a Bolsa de Valores, e olhando para propósito e relações. E, cara, de 200 dias úteis no ano, 100 eu tava em workshop com eles. E aí teve uma pequena pausa, depois voltou no início do ano, uma época que eu não estava acostumado a uma pegada assim mesmo de 3 semanas workshop todo dia para 30 pessoas, grupos diferentes, né, com diretores, todos os níveis, né? Então era bem forte e ganhei uns cabelos brancos por isso, inclusive. Eu fiquei o mês inteiro, um abril do ano retrasado, não, do ano passado, o abril do ano passado, eu ia surfar de manhã, voltava, ficava na rede a tarde inteira olhando pro tempo e longe do celular, e foi isso porque eu não conseguia fazer mais nada. Então, Uhum. e é louco, né? Ah, fala de estilo de vida, estilo do cara, que massa e tal. Então, cara, eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Então, Sim. para quem tem muita rotina, para quem não tem rotina nenhuma, para quem tem uma rotina equilibrada e fica preso nessa rotina equilibrada que aí né, não pode desequilibrar, e do que é essencial mesmo de se viver, e autocobrança, e quem eu sou, e aí vai, né? Mas eu acho que É. a questão do celular, sabe, do mundo virtual, é o ponto hoje que tem que estar no foco da atenção, porque eu vejo assim, até eu já ouvi algumas vezes uns termos como o mundo online e o mundo offline.
como se a gente vivesse mais no mundo online, e esse passa a ser o que é mais real, e aí a gente tem que ir para o mundo offline. É meio que a gente tem que ir para o mundo que está desconectado, e esse mundo é um mundo menos, tipo, ele tem menos informação, ele tem menos pessoas falando com você, ele tem menos agilidade de resolver, blá, blá. Então tem ilusões que começam a aparecer, que levam a gente de achar que só o tempo da cabeça, que mandou, respondeu, resolveu, e quando você vê, você está respondendo e falando e buscando e pesquisando e sendo chamado para isso e para aquilo. É um anúncio, é um vídeo, é uma coisa interessante. Outra, quando você vê, você deixa de respirar. E esse é o ponto, de novo, volta ao ponto inicial, né? Que é, Sim. cara, talvez a melhor imagem para fechar essa coisa do respirar. Imagina que esse primeiro movimento da aceleração que leva para o burnout, para o pânico e tal. A Olivia aqui, minha gatinha. Veio falar também, né, Olivia? Então, é como se esse primeiro ponto de aceleração, imagina que você está andando de carro em alta velocidade olhando a paisagem, Fórmula 1. Você vê uns borrões e vai reconhecendo as coisas. Vai rápido, você chega rápido, eu tenho a ilusão de que chegou rápido, mas você vai a pé. Cara, você vai decorando cada calçada e aquela planta que tem um negocinho ali, lojinha, e aí tem sempre aquele tiozinho ali sentado, e papapá, e você vai respirando. É um outro ritmo. Né? Uhum. Vai, chegou, respondeu de novo, fechou o negócio, não sei o que, aprovou, recebeu, reconheceu, olha quantos likes, quantos comentários, e veio, voltou, mais um, acabou, vai de novo, lança, espera, não sei o que. Então, uma corrida alucinada que parece que vai chegar em algum lugar que a gente fica dando círculo, né? É. Então, é isso, como é que e ao mesmo tempo, como é que cultiva essas relações que são reais, que são, né, que nem a nossa, por exemplo, né? E num ritmo bacana e conseguindo realmente estar conectado para o que realmente precisa. Eu acho que talvez essa seja a maior sabedoria. Mas o que realmente precisa? Seja a maior pergunta Uhum. para mim hoje em dia. Não, show demais. E eu acho que é bacana a gente tocar nesses assuntos que às vezes são um pouco mais delicados, né? Porque eu acho que faz parte dessa jornada, a gente ter essas crises, às vezes crises bravas mesmo, né? De você olhar para as coisas à sua volta e refletir, pô, o que que verdadeiramente é essencial, o que que faz sentido, porque são processos, são ciclos, né? De limpeza até. Isso. Eu tive esse processo de burnout e foi quando eu comecei a me reconectar com a escrita, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Tempos depois nasceu o livro. Então isso traz dois pontos, né? De que quanto mais você se cobra, mais as coisas vão, né, vão ter obstáculos grandes nessa jornada. Mas também como que o entorno está preparado para lidar com isso e como que a gente tem esse relacionamento com o entorno, né? Enfim, são algumas questões porque muito vem dessas forças externas a todo momento te pressionando, né? E como que você lida com isso e a partir do momento que você tem um episódio de aprendizado, potencializar isso, né? A Irene perguntou aqui se a Mai entrou. A Mai é minha gatinha. Não, acho que no caso aí o barulho foi da gatinha Foi da do Olivia. Pistilho. Olha aí. O que você acha? E olha lá, É. quer falar mesmo. Ela fala. Mas Então, fala aí, cara. ela Mas, fala. então, seguindo a nossa entrevista, meu querido Bom na Fé, mas como foi esse burnout, cara? Me conte um pouco mais. Está acabando a entrevista, ferrou. Vai acabar. Mas queria saber um pouco mais, cara. Não, Como é que foi assim, cara, resumindo? foi basicamente assim, logo depois de um período, foi na minha jornada política. E logo depois de um período de muito boicote ao meu trabalho, de muito de jogo sujo mesmo em cima da minha atuação, eu cheguei no momento, cara, que eu não conseguia entrar no prédio da Câmara Municipal. Eu ia só para cumprir as reuniões que tinham que estar lá dentro, mas todos os outros compromissos de mandato eu fazia fora. Eu tinha que atravessar a rua, cara. Tipo, tava a câmera assim, no lugar que eu sempre passo todo dia, eu tinha que atravessar. Teve muito uma questão de energia, muito uma questão
tipo, afrontar o seu propósito, não te deixar trabalhar isso pra mim, cara, foi muito ruim, sabe? E aí, com isso vem todos os sintomas, né? Aí os sintomas de sono, de dor de cabeça, de estar aflito em alguns momentos, ansiedade, aquela respiração Fórmula 1. E, e aí eu tive que me reconectar com as pessoas que eu amo, né, em volta, e intensificar a relação com a natureza. Aí a partir do momento que eu consegui respirar, aí eu enxerguei tudo com uma clareza muito maior. Aí deu para ir fazendo os ajustes e retomar o trabalho de uma maneira diferente, focando no propósito, mas me desviando desses ataques, que são ataques baixos mesmo, assim, infelizmente. Nossa. Eu falo que se pelo menos fosse assim, Pistilho, eu vou te derrubar. O que você fizer, eu vou te derrubar. Pelo menos isso já estaria um pouco mais claro. Só que é uma coisa tão sombria que dificulta, entendeu? Então, como eu nunca tinha me Nossa. deparado com esse tipo de situação, você conhece limites, né? E aprende com eles, mas ao mesmo tempo você depois ressignifica esses limites e conhece potências que você não sabia que tinha. Então, foi o processo mais rico para mim. E, e aí hoje eu trago isso à tona, porque muitas vezes quando a gente põe, quem acompanha meu Instagram, tá tudo lindo. Nossa, menino bacana, esse bacaninha, esse Bonafé. Mas a gente tem que pôr os bastidores, e eu não tenho medo de falar disso, porque eu acho que é importante, porque tem muita gente que acaba não falando. E a gente precisa se ajudar enquanto comunidade, né? Enquanto pessoas que buscam de alguma maneira dar sentido à sua vida, à sua carreira. Sim. Então, por isso que eu sempre compartilho isso sem medo de ser feliz, porque são fatos da vida, né? Sim. E eu conheci uma terapeuta uma vez, que até era participante do Emerge, né? E ela falou que ela atende desde os anos 70 e que naquela época ela atendia 2 casos por ano de burnout de pessoas com em torno de 40 anos e tal. Hoje em dia ela atende 1 caso por semana, pelo menos, além das pessoas de 40, né? Mas atende jovens de 25, 30, Então. mas uma maioria de 25, um por semana. Então isso é muito É. alarmante. Então algo assim, não, porque é uma doença. Cara, a condição humana tem um limite, né? Então, cara, Uhum. olha para isso, olha para sua natureza, olha para a natureza, ouve teu corpo, respira, que ele tá falando o tempo todo. Até pro André, Sim. até, né? Eu já tive 20 quilos a mais, né? E a natureza que eu era assim, ou mudar para São Paulo, para, né, ir na consultoria, peraí, dá para fazer isso, só que vivendo. E vivendo com custo fixo muito baixo. E, tipo, nunca fui milionário, meus pais não são ricos, sabe? Não tem, eu só tinha. O que eu tive foi uma boa educação, a cama e comida. Né? Eu sei que muita gente não tem nem isso, né? Então, e a nossa capacidade como ser humano quando a gente tem essa clareza e essa busca, fala, cara, eu vim aqui para fazer isso, eu tenho. O coração fala que a gente tem que estudar, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que lutar, sabe, a atividade que a gente tem que escolher para plantar e para frutificar. E até eu vou Sim. tomar liberdade até de botar o site aqui, vivasuanatureza.com, porque tem um TEDx lá, que eu fiz em Floripa, que foi muito especial para mim e que tem eu logo no início com 20 quilos a mais. Aí, quem ficar curioso e eu escutar um pouquinho também, né, essa questão de para aprofundar da natureza, né? O que mais que a natureza pode ensinar? Aí fica aí a Sim. sugestão. Não sei se Show. foi aqui que deu um tilt, mas é, Foi, é foi. vivo. Foi? Então tá. Na descrição também do vídeo, depois eu ponho os sites. Tá. Mas é isso, cara. Recentemente, o pessoal do Oceano de Aventuras vai ficar gravado no meu Instagram, depois o Pistilho acho que pode pegar também para colocar no dele. E o que eu ia comentar é que eu brinco que eu entrei na política com 28, fiquei 4 anos e saí com 37. Porque recentemente eu fiz um exame, essas avaliações de idade metabólica, e deu 37, cara. E eu tenho Caralho, 32. bicho. Aí eu falei, não, velho, tá louco, tio? Aí eu voltei a
a me cuidar, né, até pelas decisões que eu tomei, dos novos ares nesse momento, ressignificar minha relação com a política, né, não fechei as portas, pelo contrário, estou ressignificando ela. E foi muito bacana, cara. Nos últimos 2 meses, cuidei bem mais da saúde, aí entra tudo, né? E aí na última segunda deu 30 anos. Aí eu falei, opa, tô um pouquinho mais jovem, melhorou. Mas no Melhorou. sentido de, se você se descuida, cara, você daqui a pouco. É, E é isso, a conta chega, né? A conta chega uma hora, se você não se sim. cuida, né? De qualquer maneira, E é uma coisa, né? cara, que assim, tem um fato, sem dúvida. Para mim, o fato principal é o estresse. Assim, não tem que intoxica as emoções, e isso vai para as células, e a aceleração, essa coisa maluca, é o que mais envelhece. Ah, e, e aí, né, cara, assim, como é que dentro do dia a dia, como é que esses hábitos, entender que o corpo regenera, como você falou. É isso que eu quero dizer. Eu brinco Uhum. hoje em dia que eu falo que para mim o mar é meu plano de saúde, é meu hospital, é meu remédio. Cara, é assim, impressionante como, né, se eu É. fico um tempo longe do mar e volto a treinar, rapidinho, em 2 semanas, meu corpo muda toda a relação, sabe, de saúde, movimento, de volta. É impressionante. E aí o fato que é importante que assim o corpo vai lembrando, né? Então se a pessoa nada desde pequeno, se ela foi atleta na adolescência, se fez algum esporte, principalmente na adolescência, dos 7 aos 14 até os 18, mas principalmente nessa fase de começar, cara, é mais fácil resgatar, é mais fácil voltar para o ritmo. E agora, quem nunca fez nada tem que tomar cuidado e atenção, ir devagar e ter acompanhamento, mas também dá. Né? E Sim, reconhecer a sua própria história, né? E conseguir. Assim, nunca é tarde para começar, mas ao mesmo tempo, cara, é prazeroso, vai ser bom e vai cair, não vai? sim. Não, o Instagram agora parou com isso de uma hora, né? Ou não? Oi? Acho que cortou aqui, gente. Provavelmente deu 1 hora. Vocês estão me escutando ainda? Cortou só o pistile? Alguém dá oi aí pra mim, por gentileza. Deixa, eu- deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo. Na última vez não tinha mais esse problema. Rapidinho. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que o pistile caiu. Deixa eu ver se ele volta. 1 minutinho. Consegue voltar? Oi, gente. Muito obrigado pelo retorno aqui. O papo tá bem legal, né? E espero que dê pro Pichile voltar, senão eu vou ficar devendo esse finalzinho. Vamos ver. Ele vai tentar entrar aqui. Ele mandou um sim. Aí a gente já encerra o papo. O vídeo vai ficar à disposição no meu Instagram, gustavo.bonafé. E aí depois acho que o Pichile talvez coloque também no dele. Deixa eu ver se eu acho. Procurar por peixe. Aqui. 1 minutinho. Enviar solicitação. Aí a gente encerra aqui, pelo menos dá um tchau para ele. Enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer o merchan aqui. Quem tiver interesse de adquirir o livro através do Norte, gustavobonafé.com.br, ou fala direto comigo. Histórias biográficas de um empreendedor social na primeira parte, e depois eu falo sobre a tríade fundamental para você cuidar da sua vida e carreira. Ser infantil, ser natural e ser perdido ou ser perdida. Aqui está ao vivo um capítulo, que é a Maia. Vem cá, meu amor. O Pistilho está voltando e a gente despede. Vem, filho, vai ficar na frente aí. Dá um oi para todo mundo.
Olha, gente, eu sou um capítulo. É meu papagaio. Ela fica aqui deitadinha. Pichile, tá me ouvindo? Pichile não conseguiu entrar. Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Muito bem. Ô, gente, peraí, vou tentar a última vez, senão encerraremos. Infelizmente, vamos ver. Aqui, última tentativa. Todo mundo agora nesse momento para a gente esperar mais um pouquinho. Vocês vão ficar com a visão da bundinha da Maia. Né, filha? É, você é muito famosa, você está num livro. Tchau. Acho que não rolou, gente. O Pistilho está me mandando mensagem aqui, mas eu acho que foi muito bom. Errei aqui o tempinho da live. Na verdade, eu achei que não tinha mais essa limitação, mas agradeço demais a presença de vocês, a participação. Se vocês tiverem questões que querem trabalhar depois, comigo, com o Pistilli, é só me mandar mensagem que a gente junta esforços aí para responder. Beleza? Então essa foi a primeira de muitas lives que virão para tratar de temas de desenvolvimento humano, desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. E aí quem quiser conhecer um pouco mais de Através do Norte, quem ainda não adquiriu, e tem um monte de coisa junto, tem workshop online, tem podcast, tem ação social, enfim, tem muita coisa. Se você ainda não adquiriu, é só entrar em contato comigo que a gente arruma direitinho, tá bom? Obrigado, Carlos. O Pichile mandou mensagem aqui. Infelizmente, Pichi, a gente não conseguiu te trazer de volta, mas você foi genial. Obrigado, viu, pela participação. A Maria Aparecida, 3h30, mandou parabéns, Bona e Pichile, pela live, muito show. A Sol, Carlos, a Lina, o Toninho. Obrigado pela participação de todos vocês, Cris, Irene, Elaine, enfim, todo mundo que acompanhou. Obrigadão e até uma próxima. Beijo, ótima semana a todos.